Neste exato momento, uma guerra silenciosa está acontecendo, em fazendas, florestas e quem sabe até dentro da nossa casa. É um conflito travado numa escala microscópica, sabe? Mas com consequências gigantescas, tanto para a saúde dos animais quanto para a nossa. Afinal, que guerra é essa? Que conflito invisível define a vida e a morte no reino animal, todos os dias? Bom, a gente vai mergulhar fundo nesse campo de batalha para desmascarar os combatentes e, claro, as estratégias inacreditáveis que eles usam. Pensa assim, os animais, assim como nós, são tipo uns ecossistemas ambulantes. Eles carregam trilhões de micróbios, a grande maioria, olha, vive em paz, numa boa. Mas a nossa história hoje é sobre uma minoria bem perigosa, que adora perturbar essa paz. E aqui a gente vê essa divisão bem clara. De um lado tem os comensais. São aquelas bactérias que só estão ali, coexistindo, sabe? Morando na pele ou no intestino, sem causar problema nenhum. Mas do outro lado estão os patógenos. Os agressores, que invadem, destroem tecidos e causam doenças bem sérias. Tá, mas como é que esses invasores minúsculos conseguem vencer as defesas de um hospedeiro que é, tipo, milhões de vezes maior? Acontece que eles têm um verdadeiro arsenal de táticas e armas. E é nesse manual de estratégias que a gente vai dar uma espiada agora. Vamos focar em 3 estratégias principais. Primeiro, a guerra química, basicamente onde as bactérias soltam toxinas letais. Depois tem a invasão oportunista, em que elas ficam só esperando uma brecha nas defesas do corpo. E por fim, o ataque especializado, de patógenos que evoluíram para mirar no alvo super específico. Mas antes de a gente conhecer os culpados, vamos entender a arma preferida deles. A toxina bacteriana é, em resumo, um veneno em nível molecular. É a ferramenta que muitas bactérias usam para causar um estrago danado, destruindo células e bagunçando todas as funções vitais do corpo. E aqui nós temos 2 verdadeiros mestres da guerra química. À esquerda a gente vê a Clostridium, a bactéria por trás de doenças terríveis como o tétano e o botulismo. As neurotoxinas dela são uma das substâncias mais potentes que existem. E à direita está a Bacillus anthracis, o agente do antraz. Ela libera uma toxina super complexa que basicamente causa um colapso celular e leva à morte. Agora, vamos mudar de tática. Porque, olha, nem toda bactéria que causa doença é um invasor agressivo logo de cara. Algumas são super espertas, são oportunistas. Elas até fazem parte da microbiota normal, mas ficam ali, quietinhas, só esperando o momento certo para atacar. O Staphylococcus é o exemplo clássico. Ele vive tranquilamente na pele de um monte de animais. Mas, se aparece um corte, uma ferida, ou se o sistema imunológico dá uma vacilada, ele aproveita a chance para invadir. E aí pode causar desde uma infecçãozinha de pele até problemas que podem levar à morte. E além dos generalistas e dos oportunistas, a gente tem os especialistas. São aqueles patógenos que evoluíram juntinho com um hospedeiro específico e por isso se tornaram incrivelmente eficientes em atacar uma única espécie ou, às vezes, até um único órgão. O caso da Rhodococcus equi é fascinante. Ela se especializou tanto, mas tanto, que o alvo principal dela são os pulmões de potros com menos de 6 meses de vida. E por quê? Simplesmente porque o sistema imunológico deles ainda está se desenvolvendo, o que os deixa super vulneráveis. É um predador totalmente focado, um exemplo perfeito da precisão mortal que a evolução pode criar. Mas os especialistas nem sempre agem sozinhos, viu? Às vezes, vários deles, de tipos diferentes, evoluem para atacar o mesmo alvo valioso. O úbere de uma vaca leiteira, por exemplo, é um verdadeiro campo de batalha na pecuária, disputado por vários tipos de bactérias. E olha que interessante como diferentes combatentes se adaptaram para essa mesma luta. O Staphylococcus aureus é um culpado bem comum, super versátil. Já o Streptococcus agalactiae é tão especializado que nem consegue sobreviver fora da glândula mamária. É um parasita obrigatório. E o Streptococcus uberis vem do ambiente para atacar. Ou seja, 3 estratégias diferentes para o mesmo campo de batalha. E as estratégias não são só de ataque, não. Algumas bactérias são mestras da defesa. Aqui a gente está vendo como a Mycobacterium, que causa tuberculose, se protege. Ela meio que engana o corpo do hospedeiro para ele construir uma parede fibrosa em volta dela. Isso cria uma fortaleza, chamada granuloma, onde ela pode ficar escondida do sistema imunológico por anos a fio. É brilhante. Só que essa guerra toda não fica só no reino animal. As linhas de batalha podem mudar e, quando isso acontece, doenças de animais podem passar para nós, humanos. E aí que a bacteriologia veterinária se torna absolutamente crucial para todo mundo. O nome técnico para isso é zoonose.
É basicamente qualquer doença que consegue pular a barreira das espécies, passando de um animal para uma pessoa. Entender isso é fundamental. E as fontes mostram várias ameaças bem sérias. O antraz, que pode ser fatal se for inalado, a listeriose, que é um perigo enorme para grávidas e pessoas com imunidade baixa, a salmonelose, super comum em intoxicação alimentar, e a tuberculose bovina. E esses são só alguns exemplos de bactérias de animais que são um risco direto e bem grande para a nossa saúde. Então a questão é, como essa transmissão acontece muitas vezes? Pela nossa comida. Bactérias como a salmonela e a listéria podem contaminar carne, ovos, leite. E isso transforma a segurança dos alimentos numa linha de frente importantíssima na proteção da saúde de todo mundo. E tudo isso nos leva a uma conclusão central. Essa não é uma guerra com um fim marcado para acontecer. É uma corrida armamentista da evolução, sabe? Um ciclo sem fim de adaptação e contra-adaptação entre os micróbios e seus hospedeiros. Como a gente viu, o manual de estratégias das bactérias é gigante e super sofisticado. Elas usam guerra química com toxinas, táticas oportunistas, ataques especializados e defesas super engenhosas. É uma demonstração incrível de como a vida se adapta de forma implacável. E para ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha só esse número. Uma única família de bactérias, as enterobactericiais, que inclui figurinhas carimbadas como a E. coli e a salmonella, tem mais de 180 gêneros diferentes. Isso dá uma dimensão da diversidade imensa que a ciência precisa ficar de olho. No fim das contas, tudo se resume a isso. Estudar esses inimigos invisíveis não é só uma curiosidade acadêmica. É uma necessidade básica para a nossa saúde, para a segurança da nossa comida e para o nosso bem-estar coletivo.